Muita paz a todos. E para a nossa ambientação, vamos ler do livro Vida Feliz, lição 116, psicografia de Divaldo Pereira Franco, pelo Espírito Joana de Ângeles. Com certeza não solucionarás todos os problemas do mundo. Não obstante, podes e deves contribuir para que isto aconteça. Se não impedes a guerra, tens recursos para evitar as discussões perturbadoras que te alcançam. Se não dispões de saúde para brindar aos enfermos, logra socorrer um padecente. Se não solucionas os dramas humanos, concorre para acalmar uma pessoa. Se não tens meios para liderar grupos, acelerando mudanças que se devem operar no mundo, modifica-te interiormente, enobrecendo-te na ação do bem e da solidariedade. Vamos então, nesse momento, unindo nossos pensamentos, agradecendo a Deus, nosso Pai, a Jesus, nosso irmão maior, por mais esse dia de vida, por mais essa oportunidade de estarmos reunidos para mais uma manhã de estudo, esclarecimento e consolo, através dessa doutrina maravilhosa. Te rogamos bênçãos para todos aqui presentes, encarnados e desencarnados, e para aqueles irmãos que não puderam chegar, não puderam estar, mas que essas vibrações possam chegar a todos que estejam necessitando de amparo e de consolo. Te rogamos bênçãos pela nossa irmã, que hoje será intérprete da Tua Palavra, Senhor, que possa fazer a explanação com clareza e que todos possamos assimilar o ensinamento desta manhã. Fica conosco, Senhor, agora e sempre. Graças a Deus. Agora, convidamos a nossa irmã Maria de Fátima Moscoso, que frequenta a nossa casa, que fará a explanação do Evangelho segundo o Espiritismo, de Allan Kardec, capítulo 28. O título do capítulo: Coletânea de Preces Espíritas, 1, Preces Gerais, Reuniões Espíritas, primeira parte, itens 4 e 5, e o tema Prefácio. Vamos vibrar com a nossa irmã. Paz e alegria a todos os corações, feliz em rever vocês. E hoje, nós vamos estar dando continuidade ao capítulo 28 do Evangelho segundo o Espiritismo, as coletâneas de preces espíritas. E hoje vamos estar iniciando o item sobre reuniões espíritas. O que seriam reuniões espíritas? Nós estamos numa reunião espírita? Sim, a palestra é uma reunião espírita, né? Um estudo do ES é uma reunião espírita? Também. Quando a gente, como nossa amiga falou, trabalho para os irmãos em situação de rua, ela disse que a gente se reúne aqui para realizar a tarefa. Então nós estamos reunidos também numa reunião espírita. E toda vez que a gente se reúne dentro da nossa casa, para qualquer tipo de tarefa, a gente sempre pede ao plano espiritual, através da prece e dos amigos maiores, a proteção para a realização daquela tarefa. Por isso que quando começamos uma reunião mediúnica, uma palestra, um estudo, ou mesmo um grupo de trabalhadores que vai realizar alguma tarefa, nós realizamos uma prece para pedir, o amparo para que aquele projeto possa ter um andamento eficaz. E ao término também realizamos uma prece. Para quê?
para agradecer pelo amparo recebido. E aí, hoje vai falar sobre as reuniões espíritas. O que será que vai ser trazido para nós com relação a esse tema? O item 4. Onde quer que se encontrem 2 ou 3 pessoas reunidas em meu nome, eu com elas estarei. Mateus capítulo 18, versículo 20. Sou eu? De quem ele está falando? Alguém sabe? Essa fala é de quem? Jesus. É a fala de Jesus. Agora é interessante, por que Jesus fala com relação a 2 ou 3 pessoas ou mais? Por que ele coloca dessa forma? Por que ele colocou que se tiver 2 ou 3 pessoas reunidas, ali eu estarei? O que será? Qual é a mensagem que ele está querendo passar para a gente? Porque essa frase todos conhecem, não é isso? Essa fala de Jesus. Mas o seu verdadeiro significado, será que nós entendemos realmente o que Jesus quis nos passar? E a doutrina espírita realmente, ela veio para clarificar a fala de Jesus, trazer para a gente os pormenores, explicar mais detalhadamente o que Jesus quis nos dizer. Então, no item 5, no prefácio, ele começa assim: estarem reunidas em nome de Jesus 2, 3 ou mais pessoas, não quer dizer que basta se achem materialmente juntas. Aqui já tem um detalhe, né? Porque quando a gente escuta, a gente acha o quê? Então tem 2 ou 3 pessoas orando, Jesus vai estar ali, né? Então já vem aqui dando um esclarecimento que não basta se achem materialmente juntas. Não basta estar as 3 ali juntas fazendo uma prece materialmente. O que será que importa? O que é necessário? Aí continua: é preciso que estejam espiritualmente em comunhão de intentos e de ideias para o bem. Olha só. Então não basta estarem reunidos materialmente, mas essas pessoas têm que estar reunidas espiritualmente. Mas também não basta estar somente reunido espiritualmente. Ele ainda coloca um detalhe muito importante: em comunhão de intentos e de ideias para o bem. Então, se tiverem 3 pessoas reunidas, mas utilizando a prece em benefício próprio ou em prejuízo de alguém, Jesus estará ali? É o bem? Aquelas pessoas estão juntas para o bem? Então não é somente juntar, não é somente estar em comunhão com a mesma ideia, porque as pessoas podem ter a mesma ideia, mas alguns, infelizmente, ele tem ideia para o lado negativo. Então, o que ele disse é que teríamos que estar reunidos espiritualmente ligados, em comunhão de ideia, mas com a finalidade para o bem. Jesus, então, ou os espíritos puros que o representam, se encontrarão na Assembleia. Então, se tiver todas essas características, Jesus ou os espíritos da luz vão estar ali. O Espiritismo nos faz compreender como podem os espíritos achar-se entre nós. Porque aí as pessoas falam assim: mas como que os espíritos vão estar entre nós? Aqui nós temos vários espíritos,
vários irmãos. Eles estão entre nós, porque nossa comunhão de pensamento está sendo para quem? Para o bem, para o conhecimento, para a nossa melhoria, para a melhoria da humanidade. Porque quando a gente está aqui fazendo um estudo, esse estudo vai clarificar outras pessoas, vai ajudar no entendimento de outras pessoas. Então aqui está repleto de irmãos. Eles comparecem com seu corpo fluídico ou espiritual e sob a aparência que nos levaria a reconhecê-los, se tornassem visíveis. Então eles estão no seu corpo fluídico, no seu corpo espiritual. Eles se fariam visíveis se houvesse necessidade, com a aparência até de uma encarnação que as pessoas não pudessem reconhecer. Os médiuns videntes poderiam ver, desde que houvesse uma necessidade e eles permitissem. Nós já estudamos isso aqui, que o médium vidente, ele não fica vendo assim a torta e a direita, né? Ele tem momentos de visão e os espíritos se fazem, né, visíveis para que esses irmãos o reconheçam e passem a sua mensagem. Até porque, se assim não fosse, os médiuns videntes estariam perdidos, né? Porque eles não saberiam como agir, vendo tantos irmãos, porque a gente sabe que no plano espiritual nós não temos somente os irmãos da luz. Nós temos os irmãos sofredores, os irmãos em agonia, em sofrimento. Então, essas questões todas são reservadas para momentos específicos. Mas nós temos que ter clareza que aqui nós temos vários irmãos. Quanto mais elevados são na hierarquia espiritual, tanto maior é neles o poder de irradiação. Então, os irmãos elevados, eles irradiam o seu pensamento. Muitas das vezes eles não estão nem aqui, mas o seu pensamento está. As suas orientações, as suas mensagens podem estar chegando no local aonde estão pessoas reunidas solicitando a sua ajuda. É assim que possuem o dom da ubiquidade e que podem estar simultaneamente em muitos lugares, bastando para isso que envie a cada um desses lugares um raio de suas mentes. Então ele fala aqui sobre a ubiquidade. Aí nós fomos no Livro dos Espíritos, onde Kardec, na questão 92 e 92A, ele pergunta: os espíritos têm o dom da ubiquidade? Por outras palavras, um espírito pode dividir-se ou existir em muitos pontos ao mesmo tempo? Então Kardec queria saber o que era a ubiquidade e se eles poderiam existir, seriam repartidos, né? Seriam divididos. Será que é isso? Será que os espíritos vão ser divididos? Aí eles vão, cada pedacinho vai para um lugar? Será que é dessa forma? Não. Não pode haver divisão de um mesmo espírito. Mas cada um é um centro de irradiação. Cada um de nós somos espíritos, somos um centro de irradiação para diversos lados. Isto é que faz parecer estar um espírito em muitos lugares ao mesmo tempo. Então eles não se dividem, eles irradiam o seu pensamento. Eles estão em um local e dali ele mentaliza, porque existem grupos que estão mentalizando, como agora que teve o terremoto. Só não lembro em qual foi o país, que eu vi rapidamente hoje de manhã. Várias pessoas vão estar orando com a finalidade de amparar aquelas pessoas, né? E aquelas pessoas possam ser socorridas. Então esses pensamentos vão estar sendo voltados para lá, de vários pontos do nosso planeta.
E esses irmãos dali, eles estão orando a Deus que envie, né, os seus enviados para ajudar aquele grupo. E aí, os irmãos da luz, eles vão estar irradiando os seus pensamentos de calma, de tranquilidade, de ajuda, dando sugestões de como poder ajudar aquele grupo, orientando até o corpo de bombeiro aonde encontrar um caído, um que esteja soterrado. Então eles vão estar irradiando os seus pensamentos e utilizando as preces que as pessoas estão fazendo em prol daqueles irmãos. E aqui ele dá um exemplo muito bom para todos nós entendermos um pouco melhor. Vejam o sol, é somente um. No entanto, ele irradia em todos os sentidos e leva os seus raios muito longe, contudo, não se divide. Acho que ficou bem claro, né? O sol está iluminando aqui, lá em Jacarepaguá, em Niterói, né? Em São Gonçalo, em lugares distantes um do outro. Mas para ele iluminar lá, ele teve que se dividir? Não, o sol continua sendo um só. Os seus raios se expandem pelo planeta Terra, tá? E assim é o nosso pensamento, assim são os pensamentos dos irmãos maiores. E aí ele continua: todos os espíritos irradiam com igual força. Então a gente sabe que a gente irradia o nosso pensamento. Esses irmãos que conseguem irradiar o pensamento para grupos muito distantes um do outro, levando a sua mensagem. Então Kardec pergunta se todos os espíritos fazem essa irradiação da mesma forma. Longe disso. Essa força depende do grau de pureza de cada um. Então depende do grau de pureza do espírito. Nós irradiamos, mas irradiamos até do outro lado da rua, né? Tem pessoas que conseguem irradiar seu pensamento. A mãe que está aflita com seu filho sem notícia, ela começa a orar e esse pensamento atinge o filho, né? Através de quem? Da ajuda recebida pelos irmãos maiores. Que aí esse filho vai e liga para a mãe: mãe, eu estava pensando em você, você está bem? Aí a mãe: graças a Deus, estava pensando tanto em você, graças a Deus que você me ligou. E muitas das vezes a gente até esquece de agradecer a Deus, né? Porque houve a intervenção espiritual para que aquela mãe tranquilizasse seu coração, sabendo que seu filho estava bem. Então, a irradiação é dessa forma. Agora, continuando com relação a essa questão de duas ou três pessoas. Será que Jesus precisava dizer isso? Ele não poderia dizer que todos que pensarem em mim, ali eu estarei? Por que ele frisou tanto essa questão de estarem reunidos espiritualmente, reunidos para o bem, né, em prol do próximo? Dizendo as palavras acima transcritas, quis Jesus revelar o efeito da união e da fraternidade. Nós sabemos que nós vivemos em sociedade, que ninguém vive sozinho. E aí Jesus quis, mais uma vez, reforçar essa questão da fraternidade, né, da ajuda mútua, de cada um de nós, junto teremos mais força para agir em prol do próximo. Não é assim? Quando a gente vê um necessitado, a gente não faz a campanha, não junta as pessoas que têm aquele mesmo pensamento, né, e vão lá e tentam ajudar aquele grupo de necessitados? Ou se não pode ajudar materialmente, eles fazem radiações, faz prece para ajudar aquele grupo. E a união desses pensamentos é força positiva que ajuda aquele irmão. O que o atrai, continuando, não é o maior ou menor número de pessoas que se reúnem.
pois, em vez de 2 ou 3, houvera ele podido dizer 10 ou 20. Mas o sentimento de caridade que reciprocamente as anime. Então não são verdadeiramente o quantitativo, mas a finalidade, o objetivo é que vai ser importante. E principalmente a união para o bem. Ali estará Jesus. Ora, para isso, basta que elas sejam 2. Contudo, se essas 2 pessoas oram, cada uma por seu lado, embora dirigindo-se ambas a Jesus, então tem 2 pessoas orando, mas cada uma está orando por si, né? E ambas estão orando para Jesus. Embora dirigindo ambas a Jesus a solicitação, não há entre elas comunhão de pensamentos, sobretudo se ali não estão sob o influxo de um sentimento de mútua benevolência. Então as 2 pessoas podem estar reunidas fazendo uma prece, mas cada uma vai estar fazendo a sua, e uma pode estar pedindo para o bem-estar da população, e a outra está pedindo egoisticamente, né? Eu gostaria tanto que eu pudesse ganhar um dinheiro, receber uma ajuda, que eu melhorasse minha vida material, mas não faz um pedido em formas de arrumar um trabalho, que eu possa ser direcionado a trabalhar para que eu consiga os meus objetivos. Então cada uma está orando por si, todas estão pedindo, mas a finalidade real daquela prece, né? Se essas 2 pessoas se olham com prevenção, com ódio, inveja ou ciúme, as correntes fluídicas de seus pensamentos, longe de se conjugarem por um comum impulso de simpatia, repelem-se. Nesse caso, não estarão reunidas em nome de Jesus, que então não passa de um pretexto para a reunião, não tendo esta por verdadeiro motivo. Então, fica muito claro para nós que a intenção é tudo. Não adianta eu falar que eu vou me reunir para fazer uma prece, e aí no meio da prece eu começo a pensar em outras questões. O meu pensamento divaga. Eu começo a pensar, será que eu apaguei a panela do fogo? Esqueci de comprar isso para o almoço. Aí cadê a sintonia? Né? Então fica complicado. Então na hora da gente fazer uma prece, a gente tem que se policiar, para que a gente possa realmente, do início ao fim dessa prece, a gente estar religado a Deus. Porque aí essa prece chega. Porque a gente na evangelização, a gente até conversa com eles sobre a prece, né? Sobre a questão da fé, né? Da gente orar com fé. E a gente até diz, olha só, agora se a gente orar brincando, fazendo de conta, né? Que está pensando em Deus, a nossa prece não vai sair do céu da boca. Então quando a gente orar acreditando, para que essa irradiação possa chegar aonde há necessidade, né, desse irmão receber a ajuda. Então há necessidade de uma sintonia. E aí no Evangelho, no capítulo 27, no item 9, é colocado o seguinte: a prece, quem está falando de prece, vamos entender um pouquinho sobre a prece. A prece é uma invocação mediante a qual o homem entra pelo pensamento em comunicação com o ser a quem se dirige. O Espiritismo torna compreensível, no item 10, o Espiritismo torna compreensível a ação da prece, explicando o modo de transmissão desse pensamento.
Para aprendermos o que ocorre em tal circunstância, precisamos conceber mergulhados no fluido universal. Nós estamos, o planeta, o universo, ele está no fluido universal. Nós estamos numa atmosfera, né? Nós temos a atmosfera da Terra, estamos nessa atmosfera. Esse fluido envolve tudo, todo o universo, que ocupa o espaço, todos os seres encarnados e desencarnados, tal qual nos achamos neste mundo dentro da atmosfera. Como nós estamos na atmosfera, esse fluido, nós estamos dentro desse fluido, encarnado, desencarnado, todos os planetas estão dentro desse fluido. Esse fluido recebe à vontade uma impulsão. Ele é o veículo do pensamento, como o ar é o do som. Então, eu estou aqui falando, se eu falar sem o microfone, a minha voz, como é possante, vai chegar até ali. Mas não vai chegar até o outro lado da rua, porque a vibração do ar vai até um ponto. Mas o pensamento não. O ar, ele limita. Com a diferença de que as vibrações do ar são circunscritas, vai até um ponto. Ao passo que as do fluido universal se estendem pelo infinito, se estende ao infinito. Então, por isso a questão da irradiação do pensamento vai ao infinito, vai a lugares muito distantes. Nós temos a barreira do som, né? O ar tem a barreira do som, mas o fluido universal irradia ao infinito. Então, por isso, orai e vigiai. Vigiarmos o nosso pensamento é muito importante, porque o nosso pensamento, ele está sendo encaminhado. Então, se a gente pensa só coisas negativas, outras pessoas podem captar só os nossos pensamentos negativos. Olha a nossa grande responsabilidade com relação a isso. Então, que nós pensemos no bem, agimos no bem, façamos o bem, né? Para que a gente possa ter a tranquilidade que não deixamos de fazer o bem a todos. A energia da corrente guarda proporção com a do pensamento e da vontade. É assim que os espíritos ouvem a prece, qualquer que seja o lugar onde se encontrem. Então, aonde eles se encontram, eles vão ouvir, porque esse pensamento da fé, da coragem, da ajuda, chega até eles. É assim que os espíritos se comunicam entre si, que nos transmitem suas inspirações, que relações se estabelecem à distância entre encarnados e desencarnados, né? É através desse pensamento. Está no pensamento o poder da prece, que por nada depende nem das palavras, nem do lugar, nem do momento em que seja feita. Pode-se, portanto, orar em toda parte e a qualquer hora, a sós ou em comum. Por quê? Às vezes a gente pode achar assim, Jesus falou então que eu só posso orar se tiver 2 ou 3 pessoas que ele vai ali. Será isso que ele disse? Não. Quando ele fala 2 ou 3 pessoas, é no intuito de que elas podem estar ali reforçando. Mas eu também posso orar sozinha, com aquela fé, com aquela coragem, e vou ser atendida. Isso não significa que ele se mostre surdo ao que lhe diga uma única pessoa. E se ele não disse, atenderei a todo aquele que me chamar, é que antes de tudo, exige o amor do próximo. E desse amor, mais provas podem dar-se quando são muitos os que exoram, que clamam, que pedem, com exclusão de todo sentimento pessoal. Não é em cima do pensamento pessoal. São muitos os que exoram, com exclusão de todo sentimento pessoal e não um apenas.
segue-se que se numa assembleia numerosa somente 2 ou 3 pessoas se unem de coração pelo sentimento de verdadeira caridade, enquanto as outras se isolam e se concentram em pensamentos egoísticos ou mundanos, ele estará com as primeiras e não com as outras. Então, numa assembleia, muitas das vezes, tem grupos que estão ali naquela sintonia, acompanhando a prece, com aquela sintonia de ajuda, e tem outros grupos que estão na mesma assembleia, mas não estão interligados com a finalidade maior. Então, os amigos espirituais, eles vão, e Jesus e seus enviados, vão estar com aquele grupo que tem a intenção do bem. Não é, pois, a simultaneidade das palavras, dos cânticos ou dos atos exteriores que constitui a reunião em nome de Jesus. Então não adianta eu simplesmente repetir as palavras, eu preciso sentir as palavras, eu preciso vibrar, naquele pensamento, aquelas palavras. O canto é importante, é bom, a partir do momento que eu canto realmente interpretando a solicitação daquela música, entendendo a mensagem que ali está sendo colocada. Aí sim eu vou estar com aquela mesma sintonia. Agora, se eu estou ali só cantando, só repetindo, aí não tem finalidade. Mas a comunhão de pensamentos em concordância com o espírito de caridade que ele personifica. Então, vou repetir, não é, pois, a simultaneidade das palavras, dos cânticos ou dos atos exteriores que constitui a reunião em nome de Jesus, mas sim, a comunhão de pensamentos em concordância com o espírito de caridade que ele personifica. Tal o caráter de que devem revestir-se as reuniões espíritas sérias, aquelas em que, sinceramente, se deseja o concurso dos bons espíritos. Então, para que nós possamos realmente estarmos sendo atendidos, nós temos que sempre, ao se encontrar num trabalho em prol do outro, estarmos vigilantes e estarmos com um pensamento realmente em Jesus, solicitando aquela ajuda, comunhão com aqueles irmãos. E a finalidade maior de reunir 2 ou 3 é que todos nós somos irmãos e podemos ajudar o outro. Aquele que ainda não entende o que é orar, mas tem o desejo de aprender, quando se reúne com um outro que sabe, que já tem um caminhar diferente, ele é ajudado. E é isso que Jesus quer, que todos nós nos ajudemos uns aos outros, para que essa caminhada terrena fique mais suave. Que Jesus possa nos amparar e nos proteger. Muito obrigada. Nós agradecemos a nossa irmã Fátima pela mensagem da manhã, muito esclarecedora para todos nós. E assim, Jesus querido, divino amigo, Deus, nosso Pai de amor e bondade, aqui estamos, Senhor, com esse grupo de irmãos aqui presentes, encarnados e desencarnados, necessitando do Teu amparo, do Teu amor, da Tua misericórdia, Senhor. Que nesse momento eles possam se sentirem acolhidos, amparados e fortalecidos na sua fé, Senhor, para que possam passar por esses momentos de dificuldades, de enfermidades, enfim, Senhor, que a Tua paz possa reinar em cada coração. Nós Te agradecemos, Senhor, por mais essa oportunidade de estudo, de esclarecimento e de consolo, e que possamos retornar aos nossos destinos,
levando esta paz que aqui reina e distribuindo a todos aqueles a quem encontrarmos. Fica conosco, Senhor, agora e sempre. Graças a Deus. Centro Espírita Luz e Caridade de Santa Cruz. Retorno presencial desde janeiro de 2022. As nossas reuniões públicas de quinta-feira, às 9h30, e sexta-feira, às 20 horas, retornaram presencialmente nos dias 6 e 7 de janeiro de 2022, seguindo os protocolos sanitários e conforme a capacidade de espaço, mantendo-se o devido distanciamento. Sugerimos que as pessoas levem suas garrafinhas de água. Não está havendo evangelização infantil nesses dias, devendo as crianças ficarem sentadas junto com seus responsáveis. Estudos presenciais ou online. Inscrições pelo formulário. Estudo sistematizado da doutrina espírita. A partir dos 22 anos. Presencial aos sábados, das 16h30 às 18 horas. Iniciou-se em 5 de fevereiro de 2022. Online, às segundas e quartas quintas-feiras, das 20 às 21 horas, iniciou-se em 10 de fevereiro de 2022. Evangelização Espírita da Juventude, dos 13 aos 21 anos, presencial aos domingos, das 10 às 11h30. Iniciou-se em 6 de fevereiro de 2022. Evangelização Espírita da Infância e da Família, presencial para crianças de 3 a 12 anos, pais e responsáveis, aos domingos, das 10 às 11h30. Iniciou-se em 6 de março de 2022.